Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma manhã aqui no nosso devocional para a glória e honra de Deus. A nossa referência bíblica hoje está lá em 1 Reis 3:9 e a palavra de Deus diz: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo tão grande? Então, meu amado, olha, Deus ele se manifesta para Salomão e pergunta: o que queres que eu te faça? Salomão ainda era novo, era jovem, tinha acabado de assumir o trono. O rei Davi, quando Salomão assume o trono, Davi dá alguns conselhos, umas instruções para ele e já falece. Davi já estava com idade muito avançada. E quando Salomão assume, ele ainda era um menino, era um jovem. E ele falando com o Senhor se manifesta para ele e fala para ele: o que queres que eu te faça? Meu amado, ele poderia pedir qualquer coisa para Deus, ele poderia pedir qualquer coisa para o Senhor. E ele pede sabedoria, ele pede discernimento, entendimento para discernir entre o bem e o mal, para poder julgar o povo de Deus, que era um povo grande e numeroso, e ele muito novo, ainda não tinha experiência de vida, não sabia julgar, não sabia entrar, não sabia sair, não tinha posicionamento de rei. E quando Deus pergunta para ele, ele faz esse pedido, a Bíblia nos diz que o Senhor ele se alegrou de uma forma tão grande com Salomão, que o próprio Deus vai dizer: porque não me pediste ouro, não me pediste prata, não me pediste honra, não me pediste para prevalecer diante dos outros, não me pediste para te fazer grande, não pediu a morte dos teus inimigos, não pede a cabeça dos teus adversários, porque pediste sabedoria e discernimento entre o bem e o mal para poder julgar o meu povo da melhor forma. Aquilo desce ao coração de Deus. A Bíblia nos diz que de uma maneira tão agradável que Deus acrescenta todas as outras coisas a Salomão. Sabedoria foi dado a ele. Diz que até os dias atuais não houve homem tão sábio quanto Salomão. E até os dias atuais, conforme ele fez o pedido que agradou a Deus, Deus acrescentou ouro, acrescentou prata, acrescentou riqueza de tal forma que até os dias atuais, 2025, até os dias atuais não houve homem mais rico do que Salomão. Não houve homem com mais riqueza do que ele em toda a terra. E Deus acrescentou honra, Deus acrescentou ele exaltação diante dos outros. Deus deu o que ele pediu, sabedoria e discernimento entre o bem e o mal. E Deus foi acrescentando para ele coisas que ele nem tinha pedido: riqueza, autoridade, poder. Então a gente entende um entendimento valiosíssimo para mim e para você no dia de hoje. Meu amado, o Senhor ele conhece as nossas necessidades. O Senhor ele conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que nós desejamos. Ele conhece aquilo que nós precisamos e queremos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Deus ele conhece. Mas se ele perguntasse para mim e para você no dia de hoje: o que queres que eu te faça? Será que a gente teria a sabedoria de Salomão? Será que a gente saberia se posicionar diante do Senhor? A Bíblia nos diz que a gente não recebe porque não sabe pedir, porque pede mal. Então que a gente venha ter a instrução do Espírito Santo no dia de hoje e a gente venha aprender com essa palavra. É sabermos nos posicionar diante de Deus, sabermos o que nós estamos pedindo e além, propósito. Salomão pediu sabedoria e discernimento porque tinha um propósito diante do Senhor, que era governar o povo. Então que eu e você também venhamos ter propósito diante de Deus, diante do Senhor. Então fique com essa breve mensagem no coração dos irmãos, que a gente possa aprender com isso de maneira grandiosa, que o Senhor ele conhece as nossas necessidades e os nossos sonhos, mas que venhamos pedir melhor, venhamos nos posicionar melhor. Tudo que a gente pedir venha ser com um propósito verdadeiro diante do Senhor. Que Deus te abençoe, um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus.